Bora! Hashtag revisar com a Lu. Sim, se viu com a Lu, é capaz com a Lu e você vai conseguir a questão de tempo. Eca, lembrando, são 2 questões. Civil, são 7. E aí? Vai deixar de ganhar essas questões por besteira? Lu, o que eu preciso me atentar? Veja, defeitos no negócio jurídico, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. Veja, simulação é diferente, viu? Simulação não, deixa ela quietinha que já eu falo dela. Volta. Prazo de 4 anos para eu ter a anulação, para eu buscar ali, anular aquele negócio jurídico, por ele estar eivado de um desses 6 defeitos. Perceba que 5 estão na mesma mão. Tem uma aqui que está em outra. É porque a fraude contra credores é um vício social junto com a simulação. Os outros 5 são vícios do consentimento, vícios da vontade. Cuidado com erro e dolo, estado de perigo e lesão. No estado de perigo, pense logo no perigo, numa situação grave. Perigo, minha gente. Por vezes vai ser algo ligado à vida ou morte. Por vezes ele vai trazer isso para você. Tá? Situações graves, liga logo. Já na lesão, eu vou ter ou por necessidade ou por inexperiência. Cuidado com isso, tá? Nessa necessidade e no perigo, eles costumam confundir você. No estado de perigo, eu vou ter um dano que é conhecido pela outra parte, e por aí vai. Na lesão, eu vou ter uma necessidade. Pensa logo na questão do barquinho, que aí eu tive aquela situação em que o rapaz ofereceu o transporte. E acontecer algo grave, ia ter ali algum perigo para quem estava, por exemplo, nas casas aguardando para ter esse transporte, de forma desproporcional ali à prestação, porque precisavam talvez ir para o trabalho? Não. Então era o quê? Lesão. Mas se tivesse alguém passando mal, precisava de socorro, alguém que tinha ali realmente um risco maior, um perigo, estado de perigo. Se liga nisso. Erro, eu mesma me equivoco. E esse erro tem que ser substancial, atinge a essência do negócio. Excusável, qualquer outra pessoa no meu lugar poderia ter se equivocado. Real, porque me gera prejuízo. Já no dolo, eu vou ter que um terceiro me induz aquela manifestação de vontade equivocada. Lembra disso? Pois é. Mas cuidado se ele falar para você, artigo 150 do Código Civil, que os dois estão agindo aqui de má fé, que os dois estão agindo com dolo recíproco. O sujo não pode falar do mal lavado. Então, o que é que vai acontecer? O negócio é válido. Se ligue ainda com relação, pula comigo para a simulação. O negócio jurídico simulado, o teatrinho que eu crio, é nulo. Mas por trás desse teatrinho pode ser que tenha algum negócio, algo que realmente acontece, e que aí, o que é que eu vou ter aqui? É disfarçado de outra coisa. Esse negócio simulado aqui. O que tem por trás do negócio simulado? Não tem absolutamente nada, simulação absoluta. Tem alguma coisa, simulação relativa. E aí, por trás, eu vou ter o chamado negócio dissimulado, que é disfarçado de outra coisa. Esse dissimulado, ele é anulável. Cuidado com isso. Ô, Lu, além dessa questão, né, justamente aí, dos defeitos do negócio jurídico, o que mais se aconselha eu dar uma olhada? Dá uma conferida em responsabilidade civil. Lembre-se que a regra é que ela é subjetiva. E a regra é de que eu não tenho solidariedade. Por quê? Artigo 265 do Código Civil, solidariedade nunca se presume, jamais. Ou está na lei, ou decorre da vontade das partes. Ô, Lu, nesse caso aí que a gente está falando, né, dessa responsabilidade civil subjetiva, o que isso significa? Significa que eu preciso ter, além da conduta, ação ou omissão, além do resultado danoso, do dano, do nexo causal entre eles, eu preciso ter ainda a culpa. Pois é. Mas tem situações que vão independer de culpa. Quando, Lu? Quando eu tiver a lei trazendo a previsão de que aquela responsabilidade é objetiva. Ô, Lu, e quando é que eu tenho isso? Exemplo, artigo 936 do Código Civil e também nas hipóteses 932 do Código Civil. No 936, a gente vai ter a responsabilidade do dono, do detentor do animal, que vai ser objetiva. No caso do artigo 932, a gente vai ter situações em que as pessoas ali vão estar respondendo
pela conduta de terceira pessoa. Menino, empregador pelos seus atos de ser empregado. Os donos das hospedarias pelos atos praticados por seus hóspedes. Eu posso ter ainda também a situação dos pais que respondem pelos atos dos filhos. E eles respondem como, Lu? De forma objetiva, independe de culpa, e de forma também solidária. Percebeu? Lembre-se que a obrigação solidária, geralmente ele vai lhe cobrar algo, e também responsabilidade, né? Especialmente pensando na obrigação solidária, obrigações no geral, você vai ter ela ali, por vezes, aparecendo no polo passivo, ou seja, pluralidade de devedores, em que cada um tem, claro, a sua cota à parte, mas cada um responde pelo todo. E aí o credor dessa obrigação solidária passiva, ele vai poder demandar de qualquer um deles, o todo inclusive. Cuidado lá com a remissão que você estuda, 2 S's. Jesus! Perdão. Eu mexo no quantum da dívida. Cuidado, por outra vez, se ele falar em exoneração, ele está falando, na verdade, da chamada renúncia. Eu estou liberando você da solidariedade. Você agora, meu filho, eu, credor, não posso mais te cobrar o todo, só posso te cobrar a tua parte. E, eventualmente, se tiver algum dos outros ali, co-devedores solidários insolventes, hashtag a checheiragem aqui está começando a aparecer, o insolvente vai pagar? Vai não, meu filho, não vai pagar não. O que é que vai acontecer? Você, mesmo tendo sido exonerado, você entra no rateio na divisão da cota-parte do insolvente. Cuidado com isso. Ô, Lu, quando a gente passa dessa parte toda de obrigações e responsabilidade civil, o que mais é relevante de eu me atentar? Regime de bens, casamento, união estável e alimentos. Sobre regime de bens, você pode depois, né, dar uma olhadinha. Eu tenho vários regimes, e especialmente lembra do regime da comunhão parcial, que é o regime supletivo do Código Civil. Então, se na questão ele não disser nada, é esse o regime que eu aplico. Ô, Lu, me diz outra coisa. E que outros regimes eu tenho? E como é que vai funcionar? Veja, primeiro, na comunhão parcial, a ideia de que o que era meu continua sendo meu, o que era teu continua sendo teu. Só que agora a gente vai ter também o nosso. E eu vou ter patrimônio particular, que pode ser bens que vêm de antes da relação, bens que foram subrogados no lugar desses outros anteriores, e outros bens ali que são também excluídos daquela comunhão. Exemplo, uma doação. Exemplo, a herança, tá? Bens que são herdados. Isso aqui, a minha regra é o quê? É de que isso aqui não comunica, tá? Mas vai ter situações, sim, em que certos bens entram na comunhão. E aí, metade é para cada cônjuge, a chamada meação. Que bens entram na comunhão? Regra na comunhão parcial, os bens onerosamente adquiridos na constância da relação. Só cuidado se eles não forem subrogados no lugar de bens particulares, tá? Atenção para isso. Ô, Lu, que mais? Fato eventual. Loteria. Sério? Sério. Doação em prol ali daquele casal. Exemplo, uma doação em contemplação de casamento, por exemplo. Lu, se por acaso eu quiser deixar um legado, deixei lá no testamento que aquele bem é para o casal. Posso fazer isso? Posso. Esse bem comunica? Comunica. Percebeu? Ô, Lu, me diz uma coisa. Se por acaso, né, eu quiser, sendo casado na comunhão parcial, vender algum bem, eu posso? Pode. Agora, você vai precisar se atentar, porque você vai precisar da outorga, da anuência do seu cônjuge, por exemplo, para vender um apartamento e por aí segue, tá? Porque você está no regime da comunhão parcial. E para doá-lo, eu preciso do consentimento do cônjuge, dessa anuência? Não. Você pode, inclusive, doar, fazer o que você quiser, desde que respeitada a legítima dos seus herdeiros necessários. E quem é herdeiro necessário mesmo? O CAD, cônjuge, ascendente, descendente. Lu, me diz uma coisa. E se eu ultrapassar essa chamada legítima, esse 50% aí que eu teria que necessariamente respeitar, mesmo que numa doação? O que exceder e entrar na legítima dos outros, desses herdeiros necessários, eu reduzo aqui, não pode. Essa parte que excede, ela é nula, tá? Lu, e se por acaso eu estou doando para meu filho? Eu posso fazer isso? Pode.
Precisa da anuência dos outros? Não. Vender, eu preciso? Vender precisa. Se for vendendo do pai para o filho, você precisa da anuência dos outros. Doar, não. Mas e se eu estiver vendendo